Bem-vindo ao canal Escatológico. Os primórdios do Espiritismo se perdem na antiguidade. Provavelmente estamos a tratar da mais antiga ilusão religiosa que existe, resultante de tudo do desejo de obter informação sobre a vida além túmulo. A vida futura será tão repleta de tristezas quanto a atual? Seremos felizes? Teremos corpos? É também fruto do desejo de continuar em contato com os entes amados que já se foram, que já faleceram. E o Espiritismo se ocupa muito com essas pessoas que perderam entes queridos, porque a pessoa está vulnerável e muito mais acessível a obter supostas informações a respeito do ente querido que partiu. Há traços de espiritismo entre os antigos chineses, indianos, babilônios e também egípcios. O espiritismo também pode ser acompanhado pelo Império Romano e através da Europa dos tempos medievais. Portanto, das ilusões religiosas de nossos dias, é a única que já existia nos tempos bíblicos, e as Escrituras estão longe de guardar silêncio sobre ela. Em sua forma moderna, o Espiritismo retrocede a duas jovens norte-americanas. Temos então a história do Sr. John D. Fox, sua esposa e 6 filhos, que se mudaram para uma casa na vila de Hydeville, estado de Nova York, no ano de dezembro de 1847. E suas 2 crianças menores, Margaret e Kate, respectivamente de 12 e 9 anos, começaram a ouvir pancadas em diferentes partes da casa, o que em princípio se julgou ser produzido por ratos e camundongos. Porém, quando lençóis foram arrancados da cama por mãos invisíveis, cadeiras e mesas foram tiradas de seus lugares e uma mão fria foi sentida no rosto da menina menor, e depois que todo esforço para a explicação desses fenômenos de maneira natural deu em nada, quer dizer, fracassou, Kate teve repentinamente a ideia de entrar em contato com o velho pé fendido. Segundo relatos, ela estalou os dedos e disse: "Ouça, velho pé fendido, faça como eu faço." Imediatamente o ruído respondeu. Visto que isto ocorreu por diversas vezes, concluíram que algo sobrenatural estava operando naquele lugar. As 2 meninas criaram um meio de se comunicar inteligentemente com o autor dos ruídos, que respondia às perguntas por meio de determinado número de pancadas. Então é como aí aparece em filmes hollywoodianos, que narram aí vertentes dessa história, tá? Então esse dito espírito, que na verdade era um demônio, se revelou como sendo o espírito de Charles Rosman, mascate casado que com a idade de 31 anos tinha sido assassinado por um certo John Bell, ferreiro e antigo morador da casa, agora habitada pela família Fox. Seu corpo então estaria sepultado a 3 metros abaixo da superfície na adega. O assassino não fora punido. Porções de um esqueleto humano foram realmente encontradas na adega. A partir desse acontecimento, que recebeu ampla cobertura jornalística, se propagaram sessões espíritas por todos os Estados Unidos da América do Norte. Na Inglaterra, a consulta aos mortos já era muito popular entre as elites sociais. Por conseguinte, os médiuns norte-americanos encontraram ali um solo fértil, quando em 1852 os espíritos anunciaram aos devotos norte-americanos que eles invadiriam a Inglaterra e que ali o movimento seria muito religioso e muito científico, porque há essa discussão.
Alguns afirmam que o espiritismo é ciência, mas escritos dos próprios espíritas e também de Allan Kardec afirmam ser uma religião. Em França, ou na França, a figura de Allan Kardec é a principal dentro dos arraiais espíritas. Léon Hippolyte Denisard de Rivali, nascido em Lyon em 1804, filho de um advogado, tomou o pseudônimo de Allan Kardec, porquanto acreditava ser ele a reencarnação de um poeta celta com esse nome. Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião, isso em 30 de abril de 1856. Um ano depois, publicou o Livro dos Espíritos. Ele também fez alarde ou propaganda a respeito de sua doutrina. Ele estudou a literatura existente na Inglaterra e nos Estados Unidos e dizia ser guiado por espíritos protetores. Caracterizou-se por introduzir no espiritismo a ideia da reencarnação. Então, Allan Kardec ele se caracterizou por introduzir no espiritismo a ideia da reencarnação. Em 1861, publicou o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, Céu e Inferno. E em 1887, Gênesis. Allan Kardec era um homem dotado de características físicas e mentais de grande resistência. Foi apóstolo das novas ideias. Fundou a Revista Espírita, um periódico mensal. Ele mesmo assentou as bases da sociedade continuadora da missão de Allan Kardec. E ele morreu em 1869. O espiritismo latino, já separado do anglo-saxão pela doutrina da reencarnação, se subdividiu em duas correntes, a kardecista, ou doutrinária, e a experimental. A codificação realizada por Allan Kardec veio a constituir o cerne da religião espírita no Brasil. Os característicos especiais que assumiu o movimento espírita brasileiro, em contraposição às tendências anglo-norte-americanas, por exemplo, não foram de molde a modificar a inspiração fundamental do codificador e de seus seguidores mais próximos. A ênfase no aspecto religioso da obra de Kardec, que se define igualmente como ciência e filosofia, constitui, no entanto, o traço distintivo do espiritismo brasileiro e talvez a causa de seu sucesso entre nós. De qualquer modo, as obras de Kardec continuam sendo a base doutrinária do espiritismo brasileiro. Nela se encontra aquilo que se considera no Brasil como o essencial da doutrina. E no próximo vídeo falaremos acerca de diversas afirmações dos espíritos.